Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos pensar o que é uma verdadeira adoração e vamos ler um texto muito conhecido que está lá em João 4. Os versículos 23 e 24 para a gente começar. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto que nós lemos é muito conhecido, você provavelmente já ouviu, mas raramente nós vemos alguém juntando esse texto com o contexto dele. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falando essas duas coisas junto, apesar de serem duas histórias muito conhecidas. Você sabe quando Jesus disse isso? Quando ele estava conversando com a mulher samaritana. Ele estava falando sobre água viva, aquela água de que quem o bebesse nunca mais teria sede. E aí ele fala também um pouco sobre a vida daquela mulher. Se você quiser ver a história completa, leia João 4. Então ele está falando sobre a vida da mulher, sobre algumas coisas do passado dela, e ela reconhece que Jesus é um profeta. Até que ela mesma entra no assunto da adoração e diz lá no versículo 20: Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela introduz esse assunto de adoração, de certa forma perguntando, já que você é um profeta, aonde que é o lugar certo? Porque nossos pais dizem que é um lugar, vocês dizem que é outro lugar. Aonde a gente deve adorar? Neste monte ou lá em Jerusalém? E aí Jesus vai responder nos versículos 21 e 22. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos analisar esses dois versículos. Primeiramente, Jesus diz para que a mulher acreditasse nele, já que ela já tinha acreditado que ele era um profeta. E então vai dizer: nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. O que ele estava querendo dizer com isso? Que nunca mais se adoraria ali? Não, mas que um lugar específico de adoração não seria nenhum desses dois lugares. Hoje nós vemos isso acontecendo. Nós adoramos em qualquer lugar. Eu adoro na minha casa, na minha igreja, onde eu estiver. Você também, você adora na sua casa, na sua igreja, em um lugar diferente do meu. E nem por isso deixa de ser uma adoração. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, o lugar não importa. Não importa se você está adorando no monte, se você está adorando em Jerusalém. O que importa é adorar em espírito e em verdade, como ele vai dizer depois. Não importa o lugar que você está, não importa a forma, humanamente falando, em que você adora, se você está em pé, se você está de joelhos, se você está com as mãos levantadas ou não. Não importa se você está falando, se você está pensando. Não importa se você está cantando ou se você está simplesmente glorificando a Deus. Não importa a forma humana que você está fazendo isso, desde que seu coração o adore. Não importa se você está na igreja, se você está em casa, se você está na rua, se você está no seu trabalho, na sua escola. Não importa. Hoje nós adoramos em vários lugares e não deixa de ser uma adoração. Então ela estava ali procurando uma resposta. Onde é o certo para se adorar? E aí Jesus diz que o certo para se adorar não é em um lugar, mas em espírito e em verdade. Não é em um lugar dessa terra, mas em um lugar celestial. Nosso coração precisa se ligar ao coração de Deus, para que estejamos o adorando verdadeiramente. Depois, Jesus vai dizer: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos quem nos conhecemos. Não tem como nós adorarmos quem nós não conhecemos. E ele vai dizer também que a salvação vem dos judeus. Rapidamente uma explicação sobre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, porque antigamente todos eram judeus, porém os samaritanos eles se separaram quando se misturaram com outros povos. Quando os samaritanos fizeram isso, eles começaram a adorar os deuses dos povos em que eles se misturavam. Eles continuavam adorando ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro, porém eles adoravam outros deuses também. E então Jesus vai dizer que a salvação vem dos judeus, aqueles que estavam adorando somente a Deus. E também a salvação vem de Jesus, o próprio que estava falando, e Jesus vem dos judeus. Mas o que importa aqui para aplicarmos na nossa vida é que não tem como adorarmos alguém que nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos a Deus, mas erguemos o nome de Deus, talvez estejamos adorando a um Deus que não é real. Talvez estejamos adorando a um Deus que nós criamos. Por exemplo, Deus é amor.
e Deus é justiça. Se eu acredito num Deus que, por ser amor, por ser o próprio amor, não condenará ninguém, o próprio amor que não corrige os seus filhos, nós estamos adorando a um Deus que nós criamos, porque Deus não é assim. Quando você adora um Deus só por conta do que ele pode te dar em troca, achando que Deus é aquele que vai te encher com casa, carro, dinheiro, algo assim, você não está adorando ao Deus verdadeiro, você está adorando a um Deus que você criou. Inclusive, os deuses funcionavam muito dessa forma. As pessoas adoravam esses falsos deuses em troca de alguma coisa. Em troca de fertilidade, em troca de uma boa terra, uma terra fértil, fartura, em troca de paz e não guerra com os povos vizinhos ou com os inimigos, ou em troca da vitória contra os inimigos. Alguma coisa eles estavam querendo em troca. Quando nós buscamos a Deus e entendemos quem Ele é, nós vamos adorar por quem Ele é e não por quem nós achamos que Ele é. Principalmente quando nós lemos a Escritura e passamos tempo com Ele, desfrutando da Sua presença e conhecendo o Seu verdadeiro eu. Nós não podemos adorar a Deus por algo que Ele não é, porque senão não estaremos adorando. E aí vem os versículos 23 e 24 que nós vamos reler. Mas minha hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus vai concluir, respondendo a pergunta da mulher samaritana. Não importa onde, importa como, no sentido do seu coração. Não como se você está em pé, se você está de joelhos, mas o como na sua essência. Importa que você adore. E o que é a essência da adoração? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus vai dizer que o Pai está procurando essas pessoas para serem os seus adoradores. Se você quer ser um adorador de Deus, o adore dessa forma. Deixe que Ele encontre você como um ótimo candidato para adorador dele, em espírito e em verdade. E o que essas duas coisas significam? Em espírito, como Jesus mesmo explicou, Deus é espírito. Se nós estivéssemos adorando uma pessoa, precisaríamos fazer algo humano para que essa pessoa visse. Mas nós estamos adorando ao Deus que não está vendo a posição que você está, não está vendo o quão bonita é a sua voz, mas está vendo o quão verdadeira é a sua adoração. Precisamos adorar em espírito porque Deus está recebendo em espírito. Se nós quisermos, por exemplo, falar com uma pessoa que é surda, não poderemos usar palavras como estamos conversando aqui. Precisaríamos usar a língua dos sinais, Libras. Ou se estivermos falando com uma pessoa de uma outra língua, de outro país, precisaríamos usar a língua dessa outra pessoa. E assim é com Deus. A língua que nós falamos com Deus, a língua que nós adoramos a Deus é em espírito. Se Deus está ouvindo em espírito, precisamos falar e adorar em espírito para sermos encontrados por Ele. E em verdade, porque não podemos adorar em troca de nada um Deus que inventamos, nem apenas para aparecer, mas precisamos adorar com a nossa essência realmente conectada a Ele, em verdade. Cada palavra que sair da nossa boca seja realmente verdadeira e comprovada com as nossas atitudes. Adore a Deus pelo que Ele é e adore a Deus com tudo que você é, em espírito para que chegue até Ele e em verdade, porque Ele não é um Deus de mentira. Ele não vai aceitar algo que não foi feito para Ele. A adoração não é algo religioso, não é algo com protocolos, com leis, com uma forma certinha de ser feita. A adoração é o seu espírito conectado ao de Deus para adorá-lo em verdade. Sejam por canções, por danças, por expressões, mas principalmente pela sua atitude chegando ao céu. Se expresse da maneira que você preferir, mas adore a Ele verdadeiramente. Um grande beijo, não se esqueça de passar lá no Instagram e semana que vem nós estaremos aqui para mais um vídeo. Tchau, tchau!